you till the end. You said that you love me, but I'm the only one. But what you call monogamy is lying to everyone. Muito bem, muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi, a gente está começando agora o bate-papo de abertura desta quarta-feira, dia 11 de novembro de 2015, sejam todos muito bem-vindos. Bom, como sempre, a gente começa esse bate-papo dando uma olhada em como fechou o mercado ontem, o dólar lá fora, como está sendo a abertura, né? Agora são 10 horas e 2 minutos, então o mercado já está abrindo. A gente dá uma olhadinha então na situação do mercado, para ver o que a gente pode esperar do pregão de hoje. Enquanto isso, vocês podem participar enviando suas perguntas ou solicitações para a gente estudar determinados ativos que você tem maior interesse. Utilize então a ferramenta de bate-papo ou o LS Live. Ok? Deixa eu confirmar que está tudo certo na transmissão. Tudo certíssimo. Então vamos lá. Nós temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Ontem, o dia inicialmente foi marcado por uma correção que veio buscar o fundo ali do finalzinho de outubro e a base dessa barra de ignição, ao mesmo tempo que buscou esta LTA e novamente testou a LTB, que foi rompida e que agora vem funcionando como uma linha de referência, de suporte. Tá? O mercado testou essa região de cataclismo, de suporte de curto prazo, intermediário, digamos assim, e conseguiu uma forte reação no final do pregão, que levou à recuperação de toda a perda que havia ocorrido ao longo do pregão. A gente fechou com um padrão de candle conhecido como Dragonfly Doji ou Doji Libelo, que é tido como um padrão bem altista. Tá? Então, apesar de estar numa situação um pouco embolada, aqui no meio da congestão maior, né, e com a média móvel de 20 períodos virada para baixo, tá, a movimentação de ontem sugere alta aí para o pregão de hoje, se a máxima de ontem vier a ser superada, coisa que a gente pode ver aqui que aconteceu. Tá? Então, existe uma expectativa altíssima para o pregão de hoje, talvez até o final da semana. As médias aqui devem ser testadas, próximo a 47 mil pontos, eu acredito aqui rompidas. Okay? Então, essa é a expectativa para o mercado hoje. O mini índice, reparem aqui o cenário, nós tivemos um movimento de alta forte entre o dia 30 e o dia 3, né? A partir do dia 4, o mercado começou uma correção completa desse movimento. Ontem já alcançou então o fundo e o mercado conseguiu repicar a ponto de romper esta LTB. Tá? A abertura de hoje se deu abaixo da linha d'água, mas rapidamente o mercado rompeu a linha d'água para cima. Não teve gap, então não fica um cenário claro na minha leitura, tá? Para a gente trabalhar um rompimento de linha d'água. Mas a gente poderia usar
ao entendimento aqui de um primeiro movimento exótico. Esse é o nome que a gente passou a dar aqui, eu e o Vlad. Tem abertura num gap oculto de baixa e o mercado logo fez um movimento de alta e agora está querendo fazer o primeiro zigue-zague. Então o rompimento da máxima do dia, considerando que a gente já tem uma hora de negociação, permitiria um trade de compra por primeiro movimento. Okay. Então, Carlos Sete, que pergunta aqui no LS Live, ele diz: bom dia, Biz, já temos o primeiro movimento do mini índice, compra nas operações de 47,215? Bom, já temos o primeiro movimento. A compra virá não da superação, mas do rompimento. Tá? A máxima tem 47,215. O ideal é que a gente tenha um fechamento pelo modelo Leandro, e eu também gosto de seguir essa linha. A gente tem um fechamento com uns 3 ticks aí de margem, o que daria 15 pontos. Tá? Então, 47.230 seria um fechamento tecnicamente viável a partir daí. No mercado americano, o fechamento ontem foi numa leve recuperação. Já parece que esse movimento corretivo aqui está se encerrando. Ele pode até prosseguir um pouco mais para buscar essa confluência da média móvel de 200 e da média móvel de 20 períodos. Aqui a gente tem uma zona de suporte importante. Mesmo que chegue até lá, a tendência de alta continua e a expectativa é por logo a gente ter a retomada do movimento de alta vindo buscar o topo histórico. O S&P 500 futuro já opera, o mercado futuro deles, do S&P 500. E a gente vê o que? Um dia de alta, já superando a máxima de ontem, já sinalizando retomada da alta em busca do topo histórico. Enquanto isso, o dólar ontem, deixa eu deixar o gráfico sem ajustes, que é o gráfico que eu usualmente trabalho. O dólar ficou operando o próximo suporte, como fez ao longo dos últimos 5 pregões, 5, 6, 7 pregões quase. E no finalzinho do dia sofreu uma pressão vendedora que quase rompeu a mínima marcada em outubro. Tá? Ficou com uma cara de rompimento, mas ainda não está confirmado. No sentido que o mercado ainda não conseguiu fechar abaixo da mínima de outubro. Mas reparem que, olhando o WDOZ15, a gente havia identificado já há bastante tempo essa zona aqui, tá? Com uma zona extremamente importante de suporte, e ela foi rompida ontem no fechamento. A gente teve o rompimento desse suporte intermediário no dólar, já no finalzinho do pregão, quando o mercado à vista estava fechando, e depois a gente tem uma paulada para baixo. Ficou com cara de rompimento. Hoje o mercado abriu meio embolado, mas já perdeu a mínima de ontem e vai operando abaixo da linha d'água. Então há um viés e uma expectativa baixista em relação ao dólar. Ok? Muito bem. Então, vamos começar a dar atenção às mensagens. O Gil está perguntando aqui na Last Live o seguinte: Biz, sobre o mini índice, as estruturas de resistência por volta de 47.600 pontos. pontos. Seria mais ou menos por aqui. Não lhe parecem relevantes para o avanço dos preços? São coincidentes com a média móvel de 20 períodos descendente no diário. Grato. Então acho que vou ter que passar realmente para o gráfico intradiário. Bom, as estruturas são esses topos aqui, né? Junto com a média móvel de 200 no intraday. Sim, me parece uma estrutura bastante razoável para segurar os preços por algum tempo, talvez, até para a gente fazer um desenho simétrico. Mas assim como aqui o mercado veio para baixo, o mercado aqui pode ir para cima depois. Eu acho que essas estruturas não devem ser um obstáculo para a gente deixar de fazer operações na ponta compradora que venham a surgir. E a surgir significa ocorrer algum sinal que esteja dentro do modelo que eu utilizo. Ok? Então, no mini índice, se houver o rompimento da máxima do dia, acionando em um cenário de primeiro movimento, eu vou querer sim operar. É claro que eu vou querer ver se o candle que rompeu
teve um bom volume. Eu, dentro do meu modelo, que é mais discricionário que o método Leandro que a gente segue aqui de uma forma mais objetiva. Tá? O Leandro, no método Leandro, se fechar sem volume, acima da máxima do dia, vai ser compra igual. Eu vou fazer alguma avaliação, porque eu me sinto assim mais confortável. Tá? Mas eu não deixaria de fazer operação por conta daquelas estruturas. Até porque se o mercado chegar até lá, eu vou ter lucro. Vou ficar feliz. O Henrique pede para a gente falar sobre Itaúsa. Então tá, Henrique, vamos dar uma olhada na Itaúsa. Itaúsa, do ponto de vista de gráfico diário, está numa zona desconfortável, no meio de uma congestão que evolui para uma contração e está exatamente no meio. Contra a média móvel de 21 períodos está descendente essa abertura, já demonstrando algum nível de fraqueza, agora já no comecinho, o volume projetado não é muito alto. Não tem ponto aqui para a operação do ponto de vista de swing trade. Tá? O papel teria... Olha, tem essa estrutura intermediária aqui de resistência que poderia levar a um trade rompimento, mas a gente está distante disso. É mais ou menos o cenário de Itaú, mas o melhor cenário seria o rompimento dessa resistência aqui em cima, ou o teste de suporte aqui embaixo, ou o rompimento de suporte aqui embaixo. Tá? No intraday, a gente teve essa abertura em gap de alta e está ocorrendo a formação de um candle de indecisão, quase reversão. A gente até poderia pensar num trade de fechamento de gap, mas não me parece o melhor cenário. Tá? O índice, o futuro, né, tem uma cotação bem altista agora. Logo aqui abaixo a gente tem a média móvel de 200. E o ideal seria para a gente pensar num cenário de venda que o papel estivesse testando essa zona de resistência aqui. Tá? E claro, a gente também nem dá para dizer que geraria esse setup porque o candle não fechou ainda. Tá? Não dá para dizer que ele fechou com um candle de reversão aí no 15 minutos. Mas eu não faria essa operação não. Wellington menciona hipermarcas com uma barra elefante. Olha, ela está no caminho de se tornar uma barra elefante. Por enquanto eu não considero ela muito relevante. Tá? Legal seria se ela ganhasse amplitude e viesse acima dos 21,50 para ficar claramente acima dessa zona de resistência. Daí a gente poderia ficar mais afim de fazer essa operação, que daí provavelmente teria como alvo a zona dos 21,80, 21,90. Tá? Outro ponto que vai ser bem interessante para nós, talvez não hoje, é o rompimento de todas essas máximas aqui. Seria o rompimento desta ilha que o papel vem desenhando desde o gap ali do dia 3. O papel está com toda a cara de prosseguir nessa movimentação altista em busca do topo de junho, por volta lá dos 23,40. O André diz o seguinte: CEL3, a superação da máxima de ontem pode indicar a entrada? Bom, nesse caso já teria ocorrido. Olha, é um ponto um pouco ruim. E pelo fato do índice, ao longo das últimas semanas, vir desenhando um retângulo, tá? E a gente estar no meio do retângulo, tá? E contra a média móvel de 20 períodos, vários papéis vão estar dentro do mesmo cenário. De forma que trades de compra, na grande maioria do mercado, vão estar contra a média móvel de 20 períodos, perto de um suporte intermediário apenas, contra essa média e próximo da média, que do ponto de vista técnico dos modelos que a gente segue, não é um cenário lá muito confortável. Então, me pergunta, que seria uma compra na CL3 pela superação da máxima? Eu posso argumentar que a gente tem uma congestão intermediária menor, a gente está testando essa zona de suporte, e apesar de a gente estar contra a média móvel de 20 períodos, o mercado vem desenhando um cenário de que fica oscilando em torno da média. Mas ainda assim é um cenário fraco para a operação. O volume de ontem também não foi significativo. Então é o tipo de cenário que não agrada muito para swing trade. A gente sabe que existe a possibilidade do movimento acontecer,
mas não é um trade lá muito bom. Então eu prefiro olhar o gráfico intradiário nesse cenário e tentar achar bons day trades apontados na direção desse movimento que eu espero que ocorra. Olhando o intraday da CL3, não tem nada que justifique uma entrada na ponta compradora agora. Então, certamente, a superação da máxima de ontem, para mim, não é argumento de compra. Sanches menciona uma barra elefante em SUS B5. E tu está correto, Sanches. A gente tem uma barra elefante que, apesar de ser bastante grande, ela não está distante da média móvel de 21 períodos para o seu acionamento. Então ela é válida, sim. A projeção dela é bem grande. Ela projeta o fundo aqui do dia 9. É um alvo muito generoso e é um pouquinho difícil do mercado alcançar. Esse é o tipo de cenário que a gente pode buscar a venda. De day trade, tá? Mas que é bom a gente, ao invés de buscar o fechamento da posição no alvo de 100%, é bom usar a volatilidade para, no mínimo, fazer uma realização parcial. Então, a partir de 17,07, o papel acionaria uma venda em SUS B5. Vou deixar aqui um gatilho para a gente executar essa operação, já que o enquadramento realmente é bom. Aí no gráfico diário, essa barra elefante, de certa maneira, é uma reação ao teste da média móvel de 20 períodos descendente, dentro desse zigue-zague descendente que o mercado está desenhando. Acho que é um dia de barras elefantes, né? O Wellington está mencionando que Braskem tem uma barra elefante. Não chamaria de barra elefante aí, ela não se destaca em relação às outras barras. Ó. Isso aqui seria uma barra elefante. Isso aqui, não. Tem muitas barras muito similares, então eu não acho que ela se destaque, pelo menos no gráfico de 15 minutos. Mas Braskem sim tem viés altista. Como conseguiu romper essa resistência dos 21,30, que era importante, agora o próximo alvo é o topo de 2011, lá em 25. O Pacheco pede para a gente olhar a Petrobras. Bom, a Petrobras testou ontem o fundinho, assim como o índice Bovespa, né? O fundinho ali de outubro, formou um dojizinho, que pode ser considerado um candle para uma reversão se a máxima for superada, a máxima foi superada, mas não é um ponto que me anima muito, não é um ponto muito forte, e principalmente o sinal não foi forte, o candle em si não é forte, o sinal do índice, por exemplo, foi bem mais interessante. E outra coisa meio chata, que me faz pensar que Petrobras está mais errática e, portanto, menos interessante de ser operada, já que está mais difícil de prever o movimento dela, é o fato dela ter feito uma barra de ignição aqui e ter frustrado essa barra de ignição com um fechamento abaixo dessa mínima. Então, mostra que o papel realmente está sem direção. Eu prefiro, do ponto de vista de swing trade, ficar de fora até o papel conseguir uma movimentação mais clara, melhor definida. Isso não impede a gente fazer operações de day trade. E a falta de definição está mais para cima, tá? No sentido de que ela não mostra muito empolgada para subir. É isso que eu quero dizer. Como ela frustrou esse sinal de alta aqui, e ela tem claramente uma zona de suporte aqui no 7,58, 7,52, o rompimento de suportezinho aqui pode ser um trade. Pode ser um trade.
em especial na PTR3. Tá. Olhando no intraday, Petrobras então desenhou um suporte intermediário aqui no 7,52, abriu num gap de alta, poderia romper a linha d'água para baixo com isso gerar um cenário de venda, ou desenhar um primeiro movimento e então gerar um cenário de compra, rompendo o primeiro movimento. Tem uma resistência intermediária em 7,90, depois em torno dos 8,20. Carlos pergunta se a SUSB5 acionou o trade. SUSB5 acionou. Então, vou fazer o seguinte. A volatilidade dela está em 5,55. 20% disso é 1,11. Então, em 1,11 eu compro metade. A outra metade no alvo. E o stop fica acima da máxima do dia. Matheus, MLabs e BVMF e TB3, qual das duas se enquadra melhor para swing trade? Ambas são muito boas. TB3 na abertura acionou uma compra deste martelo, que também não deixa de ser um GIF dessa barra elefante que nós tivemos. Eu mencionei isso no farol, estava uma nota B para trade, então acionou o trade. No intraday não gera nada ainda. A gente gostaria de ver a formação de um primeiro movimento. Mas está bem interessante o gráfico de TB3. Tá? Acho que é até mais interessante que o gráfico de BVMF. Mas BVMF também gera uma compra. Fez um rompimento, fez um pullback. Ontem demonstrou retomada da força compradora. Hoje aciona na abertura. Acho que eu gosto mais de TB3. Mas ambos os papéis estão bonitos. E ambos acionaram a operação na ponta compradora. Fiote Passarim, diz no Last Live, bom dia, Bizi, por favor, Banrisul no intraday. Olha, Banrisul, vou começar pelo gráfico diário. Banrisul tá perdendo força. Banrisul rompeu aqui no dia 5 e depois estopou o trade de rompimento. E vem perdendo oportunidades de mostrar que isso aqui ainda era um pullback só. Como a gente já fechou abaixo da mínima que rompeu, ontem a gente fechou abaixo da mínima anterior à mínima que rompeu, que era aceitável como ponto de definição de rompimento falso, já que essa mínima está muito em cima do ponto de rompimento. O papel vai perdendo força, vai mostrando que não está conseguindo achar sustentação nesses topos anteriores, a média começa a virar para baixo, hoje já perde essas mínimas aqui, e conforme o mercado vai se convencendo que isso foi um rompimento falso, tá? É mais fácil para a Banrisul fazer um movimento de queda em busca do suporte do fundo de setembro, próximo a 5,57. Então, no intraday, eu fico atento a sinais vendedores. No intraday, o que a gente identifica? O papel desenha um retângulo com suporte em 6,9, resistência em 6,24. Claro, tem que ainda considerar as sombras. Aqui está a linha d'água, abriu abaixo da linha d'água, as médias estão todas por cima. Se a gente tiver o rompimento dessa zona de suporte, a gente pode pensar em venda. Mas eu nunca gosto de fazer um trade de rompimento logo no início do pregão. Eu gosto sempre de associar um primeiro movimento, uma barra elefante, ou um rompimento de linha d'água. Por enquanto, a gente não tem nenhum desses cenários. A gente poderia ter, talvez, um primeiro movimento, dependendo de como o mercado se comportar. Mas Banrisul
corre o risco de um movimento corretivo. Maior que seus pares, né? Eu realmente gostaria que Smiles tivesse montado uma barra elefante mais ou menos nos moldes dessa aqui, abrindo as bandas, pra gente ter uma justificativa melhor para entrar na ponta compradora. Apesar de não ter sido uma barra elefante tão clara, parece que o papel tem boas condições de desenvolver um movimento de alta nesse gráfico intraday pela forte abertura das bandas aqui. Enquanto a gente está conversando, o futuro vai rompendo a máxima. Daqui a 3 minutos e 30 segundos a gente vai ver o rompimento ou não rompimento. Se romper, a compra, com o stop abaixo da mínima do dia. Rapidamente respondendo aqui, Pacheco diz, Bizi, poderia falar um pouco sobre gifts? Você gosta de usá-los? Prefere na média móvel de 9 ou na média móvel de 20? Gift se dá na média móvel de 20, que é o que nós tivemos aqui em TB3, no gráfico diário. Que não é tão comum a gente ter gifts em gráficos diários, tá? Isso é um padrão que ocorre muito mais em gráficos intradiários que em gráficos diários. Barra elefante até acionou, mas não foi. O mercado faz uma correção comportada até buscar a média móvel de uns períodos, sem romper, ou seja, sem fechar abaixo da mínima da própria barra elefante. Esse é o gift. Tricolor dos Pampas pergunta no LS Live, poderia comentar a Gafisa, por favor? Sim, Gafisa fechou um ponto interessante. Testou o suporte do gap, é um papel que está numa tendência de alta forte no curto prazo, em busca do quê? Em busca do topo de maio, em 2,89. Formou um candlezinho, um martelinho, não é tão bonito esse martelo, mas testando a média móvel de 21 períodos, testando a zona crítica da fronteira do gap. Então a superação da máxima de ontem poderia sim levar a uma movimentação altista, em busca novamente do topo de curto prazo aqui de 2,75. O papel acionou, a expectativa é de alta. Pacheco, tu pergunta aqui sobre coaching. Dá uma ligada aqui para o escritório. Tu pode falar com o Alexandre Pautian ou o Daniel. Tá? Eles podem te dar orientações sobre isso. Vamos focar aqui agora no mini índice. Falta 1 minuto para o candle de 15 minutos fechar. Tudo indica que a gente vai ter o rompimento. O stop, considerando que a volatilidade está em 13,15, 20% disso seria 0,63%, não estaria errado usar um stop abaixo desse fundo aqui, desse fundinho, porque a gente teria 20% da média da volatilidade. Tá? Mas olhando no meu olho, parece melhor a gente usar o stop abaixo de 46.800. Então, deixa eu abrir a planilha para dar o call dentro do método Leandro. De qualquer forma, Leandro ou não, eu tive compra aqui. Deixa eu só calcular pelo modelo Leandro, inclusive para passar ali no LS Live. Então, método Leandro gerou compra no mini índice pelo setup 1 no fechamento em 47.290.
A gente usa um stop em 46.795. Isso nos dá, então, uma segunda entrada planejada em 47,40. E a RP 47.540. Eu estou abaixo também do dia, então o alvo ficou curtinho, mas dá mais ou menos naquela região que a gente tinha mencionado antes, que era a resistência. Deixa eu postar ali na Last Live. Feito. O Fernando pede para a gente comentar a Eternity. A gente já vem comentando a Eternity há algum tempo. Ela fez um bom movimento de alta, marcou topo no dia 4 e até o momento parece ser muito cedo para a gente retomar, refazer a posição. No papel, a gente precisa de uma correção mais aguda no preço para buscar a média móvel de 21 períodos, ou pelo menos uma correção mais longa no tempo. Idealmente uma congestão aqui, para que a gente possa daí operar na base do rompimento do topo anterior. Tá? Então, a curto prazo, o papel não vai gerar uma entrada tecnicamente boa. Eduardo Viana pergunta, no mini índice, qual seria o alvo utilizando a volatilidade? Bem simples, pega a volatilidade, 13,18. Eu gosto de usar uma HP, 13,18, 20%, 0,63. Então, a entrada, 0,63 não mudaria muito. Seria 47,585, 590. Tá? Então, ficaria um pouco acima da RP do método Leandro. Alguém que pede para a gente falar sobre Sul América e CEMIC. Bom, vamos começar com o CEMIC. O CEMIC está contraindo e, na minha opinião, provavelmente vai retomar o movimento de alta para testar a zona entre 8,20 e 8,35, que é a resistência da fronteira desse gap aqui de agosto. Está com toda a cara de fazer isso. Abriu num gap hoje, por enquanto no intraday não tem nada a ser feito, a gente espera a formação de um primeiro movimento que pode nos levar a um trade para buscar a faixa dos R$8. Sula, no gráfico diário, conseguiu marcar um fundo importante em 18,60, esse é um suporte significativo para o papel em termos de gráfico diário, vem desenvolvendo um movimento de alta em busca do topo anterior em 21,30. Tá? Está numa boa tendência de alta. Não acredito que rompa esse topo de imediato, acredito que a gente vai alcançando esse topo, o mercado deve segurar ali e desenvolver uma congestão, para daí no rompimento dos 21,30, 21,50, mais adiante, a gente ter uma boa operação na ponta compradora. Tá? Venda somente se o mercado conseguir romper a faixa
provavelmente a faixa aqui dos 18,60 até essa mínima aqui, 17,95, 18 reais. Smiles não deu a brecha que eu queria para entrada, mas deu uma pauladinha boa. E SUSB5 vai na direção dos alvos, tá, de queda. O dólar, se romper a mínima do dia, gera trade de venda por primeiro movimento, desde que não rompa a linha d'água para cima. Então vamos ficar atentos a isso. Muito bem, pessoal, já são 10h36, eu tenho que finalizar o bate-papo por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Quem é nosso cliente na XP pode sempre continuar nos acompanhando ao longo do dia no LS Live. E quem não é, fica o convite para passar a ser e continuar conosco acompanhando o mercado. Então, grande abraço e até depois.